Lucas, Evangelho de Lucas 19. Nós vamos ler o verso 2 e o verso 3, que diz assim: Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Até aí, querido. Ele queria ver quem era Jesus. Fica com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Eterno Deus, nós clamamos a Ti, para que o Senhor fale conosco, ministre os nossos corações, trabalhe no nosso ser. Amado Deus, eu peço que o Senhor quebrante o nosso coração para ouvir e entender a Sua voz nessa noite. Que Teu Espírito Santo traga luz ao nosso coração, entendimento, que a nossa mente, ó Pai amado, seja levada cativa a Cristo nesse momento, para que nada mais nos distraia, mas que possamos receber do Senhor o que o Senhor tem para nós. Assim oramos, crendo que o Senhor já está falando ao nosso coração. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Amados, eu queria compartilhar essa palavra contigo a respeito de Zaqueu, sob uma ótica a respeito da mudança na vida e na família de Zaqueu. Zaqueu é um personagem bíblico muito conhecido. Há alguns anos atrás ele ficou mais conhecido ainda com uma canção do Regis Danese, que falava: entra na minha casa, entra na minha vida. Enfim, todo mundo ficou conhecendo o Zaqueu mais profundamente, até quem não conhecia a história de maneira bíblica, mas acabou conhecendo por conta da canção. Mas o fato é que nós conhecemos a Zaqueu por conta das Escrituras, que demonstram que este homem viveu uma experiência singular com Jesus. E a experiência que ele viveu com Jesus ficou registrado para nós entendermos também que Jesus pode mudar a história de alguém que crê. Jesus pode mudar a história de alguém que não mede esforços. Jesus pode mudar a história de alguém, mesmo que a sociedade o julgue como alguém que não pode ser mudado, alguém que não pode ser transformado. Se nós olharmos a história, ao longo da história que nós vivemos, a nossa breve e curta vida, nós vamos com certeza lembrar de histórias e testemunhos de pessoas que tinham uma vida completamente errada, e quando Cristo entrou na sua vida, a sua vida foi transformada. Da mesma forma, vamos lembrar de famílias que muitas vezes estavam em pedaços, estavam um verdadeiro caos, e quando a palavra de Deus entra, semelhante ao que aconteceu naquele vale de ossos secos, quando o profeta profetizou os ossos, cada um deles se colocaram no seu lugar. Da mesma forma, a palavra de Deus entrou, e aquela família que estava um caos, tudo desarrumado, tudo destruído, tudo foi colocando no lugar, e hoje essas famílias são famílias de referência. O que eu quero dizer para você, eu quero que você entenda que mesmo agora no início dessa palavra, você esteja ouvindo e a sua família seja uma família que está um caos, tudo fora do lugar, as coisas estão desajeitadas, as situações parecem que são situações que são impossíveis de ser arrumadas. Jesus pode entrar na sua casa e transformar a história da sua família. E queira Deus que daqui a algum tempo a sua família também seja referência para outras famílias, que a glória de Deus resplandeça na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Quando nós olhamos para Zaqueu, nós vemos que Zaqueu perante a sociedade ele era mal visto. Aquele que trabalhava, aquele que era publicano, que cobrava impostos, ele era odiado pelos judeus, pois ele era um dos seus, mas que cobrava e muitas vezes de maneira exorbitante, tirando vantagens, e era natural que esses homens enriqueciam muito rapidamente, e essa riqueza, a maioria dela era fruto de algo ilícito. E perante a sociedade, esses homens eram odiados, eram homens mal vistos. E é interessante porque a Bíblia nos descreve sempre que onde Jesus caminhava, uma multidão o seguia. E quando Jesus vai àquela região onde Zaqueu estava, região de Jericó, Zaqueu ouve que Jesus estaria ali, e no coração de Zaqueu acendeu essa chama de querer ver a Jesus. E nós aprendemos na vida de Zaqueu lições que são importantes, e nós temos que começar justamente por essa atitude de querer ver quem era Jesus. Não há como conhecer aquilo que Deus pode fazer e nem experimentar aquilo que Deus pode fazer sem conhecê-lo.
E se nós olharmos para a vida de Zaqueu, humanamente, a Bíblia descreve que ele estava resolvido, pelo menos na área financeira. Se você pegar o início do versículo 2, diz assim: havia ali um homem rico. Antes de falar que seu nome era Zaqueu, o texto frisa que ele era rico. Ou seja, ele tinha recursos para comprar o que ele queria comprar. Ele tinha recursos para ter uma vida tranquila, estruturalmente dizendo. Ele tinha ali a parte financeira estável, a sua posição lhe garantia isso, o cargo que ele ocupava lhe garantia isso. E aqui nós vemos, na verdade, que o ditado tão popular que nós ouvimos, que o dinheiro não traz felicidade, é um ditado com fundamento, é real. Porque o dinheiro, ele pode realmente trazer a alegria momentânea de você comprar, por exemplo, algo que você deseja muito. Se você pegar um músico e falar para ele, se ele tivesse bastante dinheiro, o que ele compraria primeiro? O guitarrista compraria de repente uma Fender. Meu sonho, uma Gibson. Se você falar para um baterista, de repente ele compraria uma Ludwig, né? De repente falar para um baixista, ele compraria um Rock Bass. Estou falando um monte de nome que os irmãos não sabem nem o que é. Mas o que eu quero que você entenda, para os músicos, isso são desejos, instrumentos de ponta que ele gostaria de ter. Se você falar para alguém que gosta de computador, ele vai comprar uma máquina que seja mais avançada do mercado, com mais memória RAM, com mais HD, com tela de tanto, cada um dentro da sua área. Se você falar para um homem que gosta de carro, ele já imagina a Ferrari, o Lamborghini e tudo mais, ele não vai querer nada da Chevrolet ou da Volks, não. Você está entendendo? Só que tudo isso que você compra traz uma alegria no momento. É semelhante até às coisas pequenas. Quando você vai numa loja e de repente você vê uma roupa que você gosta, você compra e aquela roupa te traz alegria porque você comprou, você usou. Depois que ela vai para a máquina uma vez, ela não é mais uma roupa nova, ela se tornou mais uma roupa no seu guarda-roupa, mais uma roupa na sua gaveta. Ela apenas vai compor, ela vai fazer parte da sua vida. A mesma coisa o carro, a mesma coisa o instrumento. Você pode até gostar, ter zelo, cuidar, tudo isso é muito bom, mas o que eu estou querendo te dizer é que estas coisas não vão preencher as lacunas do seu coração. Não adianta você pensar: se eu tivesse uma condição financeira melhor, meu coração ficaria completo. Isso é uma mentira. Tem lares que às vezes até sofrem de alguma escassez ou de alguma falta, mas são mais felizes do que muitos lares que na verdade parecem ser palácios. Não são lares, na verdade são grandes casas, porque o lar normalmente ele é formado por pessoas que se amam, se respeitam, que torcem umas pelas outras, que lutam para melhorar a cada dia, que aprendem a vencer uma batalha de cada vez, que não abandonam o barco, não abandonam a caminhada, mas que seguem juntos até o fim. Assim é um lar. Assim é um lar. E Deus quer fazer da sua casa, querido, um lar. Deus quer fazer da sua história uma história que marque uma geração. Como a história de Zaqueu naquele povoado foi realmente uma história que marcou. Eu creio que quando passou aquele tempo, pais deviam contar para os filhos: olha, quando Jesus esteve aqui, ele visitou a casa de um homem, que aquele homem era um homem que era detestado por todos, era um homem mal visto, mas Jesus entrou na casa dele e trouxe uma mudança. E queridos, isso eu creio no meu coração, que é algo que Deus deseja fazer com a sua história, com a sua vida. Na rua onde você mora, as pessoas olharem para você e falar: ali mora um homem e uma mulher de Deus. Uma família que era assim, mas hoje é desta forma, para que o nome dele seja exaltado. Nada que Deus faz é para a nossa glória, mas é para que ele seja exaltado. A primeira coisa que eu queria destacar para você e que você entendesse, querido, que para nós vivermos uma mudança, nós precisamos nos esforçar. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Mas se nós olharmos para Zaqueu, ele tinha vários pontos que eram pontos contra. Ele era mal visto, ou seja, não adiantaria ele pedir licença para passar, que ninguém ia dar licença para ele. Ele era odiado pela maioria das pessoas, então não adiantaria ele querer pedir auxílio para alguém, que com certeza as pessoas ali não dariam esse auxílio. Ele tinha uma baixa estatura, ou seja, ele não conseguiria se levantar na ponta dos pés para ver. Então ele se esforça. A figueira brava é uma árvore que ela é cheia de espinhos.
E a Bíblia diz que Zaqueu sobe naquela árvore, na figueira brava, ele se esforça. Talvez para subir eu vi aquela árvore de perto, eu fiquei imaginando, uma árvore semelhante àquela, eu fiquei imaginando como que aquele homem subiu naquilo. Porque para você conseguir pegar, e as roupas que tinham naquela época, que eram túnicas na verdade, tecidos, não tinha nenhuma proteção. Hoje nós teríamos luvas de couro, joelheiras e tal, e daríamos um jeito, subia, ou aqueles mais inteligentes pegariam uma escada e colocariam lá e subiriam. Mas a Bíblia não descreve nada disso, então nós entendemos de maneira implícita que Zaqueu, ele se esforçou, que Zaqueu ele teve que talvez até ganhar alguns arranhões, talvez alguns machucados, para chegar até o alto, chegar até um ponto que ele conseguisse olhar para baixo e ver quem era Jesus. O que eu estou dizendo para você, querido, é que na nossa vida, muitas vezes nós vamos ter que se esforçar. Às vezes, no meio da caminhada, do esforço, alguns arranhões podem surgir, alguns machucados podem acontecer. Às vezes, aquilo que você está colocando toda a sua força naquele momento, talvez te leve, na verdade, a pensar: será que eu vou conseguir chegar lá? Será que eu vou conseguir chegar no meu objetivo? Mas, querido, o importante para nós é entendermos que há um foco, e os nossos olhos não podem ser tirados deste foco. Queridos, Zaqueu, ele tinha algo fixo na cabeça dele, ele queria ver quem era Jesus. E toda vez que nós temos um alvo definido e lutamos por este alvo, nós temos a tendência de conseguir alcançá-lo, se não nos deixarmos distrair nem para a direita, nem distrair nem para a esquerda, nem distrair com aquilo que de repente passa momentaneamente na nossa história, mas manter os nossos olhos firmes, fixos em Deus. Paulo dá a receita em Filipenses 3, 13 e 14, ele fala: prossigo para o alvo. Antes ele diz: eu deixo para trás as coisas que não importam mais. Ele está dizendo de maneira muito clara: eu tenho algo mais importante à frente. Eu tenho algo que vale mais a pena do que os erros, do que os fracassos, do que aquilo que pode ter me causado dor. Eu tenho algo que vale mais a pena à frente. Zaqueu, ele de repente até olhou que tinha arranhado, até olhou que tinha machucado, mas, querido, o arranhado, o machucado não era mais importante do que ver quem era Jesus. Ah, pastor, mas quantas batalhas nós podemos travar? Inúmeras. Uma família que dá certo, querido, passa por inúmeras batalhas ao longo da história. Só que essas batalhas devem servir para aprimoramento, para aperfeiçoar, para nós crescermos, para nós amadurecermos como família e também como indivíduos. 2 Crônicas 20, 12, quando um grande exército vinha contra Israel, rei Josafá ficou preocupado, e a oração dele é interessante, porque ele diz assim em 2 Crônicas 20, 12: Senhor, eu sei que grande é a multidão que vem contra nós. Ou seja, ele não está falando que está sem problemas. Ele não está fazendo aqui como uma pessoa alienada, fingindo que não tem nada errado. Mas ele está dizendo: Senhor, eu sei que grande é a multidão que vem contra nós. Em nós não há força. Ou seja, ele reconhecia a sua limitação. Mas ele diz depois: porém os nossos olhos estão postos em Ti. Ou seja, ele não fica ali pensando: há um problema, beleza. Eu sei que tem um problema. Eu sei que sozinho eu não posso resolver, mas meus olhos estão em Ti, porque o Senhor pode me ajudar a resolver. Eu vou se esforçar para resolvê-lo. E, queridos, isso é uma lição tremenda. Zaqueu, ele queria ver quem era Jesus, ele se esforçou para vê-lo. Nós não podemos desistir no meio da caminhada, querido. Até porque a segunda coisa que eu quero que você entenda é que Deus conhece as nossas motivações. No versículo 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar e olhou para cima, disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ficar em sua casa hoje. Jesus conhecia o que estava no coração de Zaqueu. Zaqueu não queria apenas vê-lo, Zaqueu queria a sua companhia. Zaqueu queria estar com ele, queridos. Nós temos que nos esforçar a ponto de chamar a atenção do Senhor, a ponto de Ele ver em nós o desejo de tê-lo na nossa história, de ver em nós a motivação que está nos levando a mudar de atitudes, a mudar de conduta, a verdadeiramente viver uma conversão em Cristo, para que então Ele possa vir e validar aquilo que Ele está começando na nossa vida. Querido, e a terceira coisa que eu quero que você entenda é que Jesus começa a partir de como você está.
desse jeitinho que você está hoje, a sua história do jeito que está hoje. Se você deixar, Jesus vai começar a partir daí. Jesus não quer esperar você consertar as coisas para então começar, Ele quer começar a partir daí. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim: quando eu deixar de beber eu vou. Quando eu deixar de fumar eu vou. Quando eu deixar de puxar a carreira de cocaína eu vou. Quando eu deixar de ser uma pessoa muito nervosa eu vou. Quando eu deixar de ser uma pessoa que trabalha demais eu vou. Quando eu me aposentar eu vou. Querido, venha como está. Venha no momento que você está vivendo. Se entregue a Ele no momento que você está vivendo. Se entregue a Ele hoje. Coloque a sua família nos pés do Senhor hoje. Independente da forma que você esteja vivendo até agora, independente do que você esteja vendo com seus olhos até agora, independente do que você esteja envolvido até agora, se entregue a Ele hoje. Hoje é o dia que Deus está te chamando. Hoje é o dia que Ele está chamando a sua vida, a sua família, para ter a sua história mudada. Versículo 6 e versículo 7 diz assim: então ele rapidamente desceu e recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele hospedou na sua casa um pecador. Ele se hospedou na casa de um pecador. Queridos, você vai se posicionar e vai ter gente que não vai acreditar. Vai ter gente que de repente vai falar: esse povo não pode mudar, essa pessoa não pode mudar, não tem jeito para ele. Queridos, eu tenho um exemplo dentro da minha família, de um homem que todo mundo dizia que não tinha jeito, de um homem que adulterava, de um homem que gastava todo o dinheiro, de um homem que deixou a própria família passar por muitas vezes privações, de um homem que a própria mãe disse que para ele era cadeia ou cemitério, de um homem que tinha todas as razões do mundo nem para permanecer vivo com tantos erros e fracassos que tinham na sua conta. Mas Deus levantou uma esposa sábia, que passou a buscar pela sua família e clamar pela sua família. E mesmo quando seus olhos não viam uma mudança natural, ela continuava clamando, e continuava orando, e continuava buscando. Ela não desistiu. Ela não desistiu. Qual foi o fruto? O fruto foi o marido vir a conhecer o Senhor Jesus. Deus transformar a vida daquele homem, trazê-lo para um contexto familiar verdadeiro. Aquela casa passou a se transformar então num lar. E da mesma forma que Deus começou uma história de estruturação na vida daquele homem, os filhos também passaram a ser estruturados. E a história daquela família começou a ser mudada. A história daquela família começou a ser transformada. E as gerações novas foram chegando também servindo a Deus. Por que eu estou dizendo desse exemplo dentro dessa família? Porque este homem é meu pai. E esta mulher que não desistiu, a minha mãe. E eu digo que o fruto de um homem ou de uma mulher, quando não desiste, quando se esforça, por mais que as vozes alheias digam: não dá, não pode, não vai conseguir, se você diante de Deus, querido, confiar, crer, Ele entra em ação e começa a mudar a sua história. Para concluir, querido, esta palavra, eu quero que você pegue o versículo 8 e 9 comigo. Diz assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Presta atenção, quando nós nos aproximamos de Deus, é impossível não ter mudança. Primeiro, porque a sua presença nos constrange, nos mostra como estamos. Segundo, o Espírito Santo que começa a mover em nós, começa a nos impulsionar para uma mudança. E aonde nós temos que mudar, Ele começa a nos ensinar, a nos dar a direção. Jesus não tinha pedido para Zaqueu fazer nada. Ele nem precisou. Porque o amor de Jesus o constrangeu de uma forma tão tremenda que Ele mesmo entendeu que Ele precisava deixar de fazer algumas coisas e Ele precisava colocar em prática outras. Entenda o que eu estou dizendo. Jesus nos confronta, querido, com amor, para nós mudarmos a direção, para nós mudarmos as nossas decisões, mudarmos a nossa conduta, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de andar. E olha a conclusão que Jesus diz no versículo 9: hoje houve salvação nesta casa,
porque este homem é também filho de Abraão. Vou traduzir de uma forma bem abrasileirada: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também creu. Porque este homem também teve fé. Porque este homem também acreditou. E tudo é possível àquele que crê. A tua história até hoje, até esta noite, pode ter sido uma. Se você crê, Deus pode transformar a sua história. Jesus veio, querido, para transformar a nossa história, para que nós possamos então viver para Ele. Pastor, mas eu estou perdido, eu já nem sei mais o que fazer. Jesus disse assim no versículo 10: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então é você, querido, que Ele quer transformar. É a sua família que Ele quer mudar. É a sua história que Ele quer transformar. Se prepare, querido, porque as folhas da sua história estão sendo arrancadas para ser jogadas. Jesus não está interessado se você está em pecado, se você está em erro. Jesus está te chamando da forma que você está. É lógico que Ele não vai te deixar da forma que você está, porque quando Ele entrar na sua história, Ele também vai te transformar como transformou a vida de Zaqueu. E a história, querido, da sua vida vai ser referência para outras famílias, para outras vidas que chegarão. Como hoje a história da vida do meu pai traz edificação e até mesmo um reforço na fé daqueles que ouvem o testemunho. Eu posso dizer que Deus transforma, porque transformou dentro da minha casa. E se você crer, Ele vai transformar na sua também, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você.